Foi divulgado o último Datafolha antes da votação em São Paulo e Guilherme Boulos segue liderando. Boulos cresceu no Datafolha, indicando uma potencial tendência de crescimento nessa última semana antes da votação. Marçal e Ricardo Nunes estão empatados. O problema é que esse Datafolha não mensura ou mensura parcialmente os efeitos do laudo falso que o Pablo Marçal divulgou nas suas redes sociais. Toda a história do laudo seguiu à risca a estratégia preparada pelo Pablo Marçal. Ele já sabia o que iria acontecer, ele sabia que os perfis seriam bloqueados, ele sabia que haveria uma reação do Ministério Público, tudo isso calculado, porque ao longo do dia de hoje só deu Pablo Marçal e Guilherme Boulos em todo o noticiário. O Ricardo Nunes ficou escanteado. Então, às vésperas do dia decisivo, às vésperas da votação do primeiro turno, Ricardo Nunes não apareceu e isso foi péssimo para o Nunes, que estabilizou nesse Datafolha na sua tendência de queda. Mas, como eu falei, o laudo criminoso do Pablo Marçal é um efeito, é um impacto na candidatura ou na campanha que não foi mensurado por esse Datafolha. E com esse laudo, na minha opinião, Marçal superou a história da cadeirada de Datena. Coloque nos comentários o que você achou desse Datafolha, qual vai ser o resultado amanhã, quem vai ao segundo turno, Nunes, Marçal ou Boulos? E coloque qual vai ser o impacto desse laudo. Vai favorecer o Marçal e o Boulos? Like no vídeo se você quer a vitória de Boulos. Hype o vídeo, se inscreva no canal e amanhã, 5 da tarde, live com toda a cobertura da votação. O Datafolha foi divulgado hoje, sábado, acabou de ser divulgado, foi divulgado agora, 6 e pouco da tarde. 2 dias após o último Datafolha que foi divulgado na quinta-feira. O Guilherme Boulos manteve a sua onda de crescimento. Boulos saiu de 26% e foi para 27%, liderando a pesquisa em São Paulo. Nunes e Pablo Marçal seguem empatados, ambos com 24%, posições inalteradas da campanha ou da pesquisa anterior. Eu vejo muito a pesquisa pelos votos espontâneos, porque é muito importante para nós vermos as tendências, principalmente, e as definições da população paulistana. E os votos espontâneos, eles são, como eu posso dizer, indefinidos ou imprevisíveis, porque eu vejo que o Ricardo Nunes, ele conseguiu estabilizar a tendência dele. Muitos diziam que eles estavam na tendência de baixa. Pelos votos espontâneos, Nunes crescia. E agora, em alguns segmentos, ele cresce, outros ele cai, assim como o Pablo Marçal. Só que como a margem de erro ela é muito grande, é de 4 a 5 pontos, não tem como mensurar isso direito. E o Boulos, nos votos espontâneos, na maioria dos indicadores, Boulos está crescendo. O que é positivo porque pesquisa indica tendência. E se a tendência se confirmar amanhã, Guilherme Boulos estará no segundo turno. Resta saber se é contra Marçal ou contra Ricardo Nunes. O melhor para Boulos é contra Pablo Marçal. Ricardo Nunes, Boulos terá muita dificuldade. Só que, como eu falei, esse Datafolha ele está inutilizado. Ele já está defasado antes mesmo, ele já estava, defasado antes mesmo dos resultados serem divulgados. Porque o laudo falso que o Pablo Marçal publicou é um ato relevante para a campanha. E o Datafolha, ele começou a ser mensurado antes desse episódio. Então não dá para mensurar isso com toda a sua totalidade. E é um episódio relevante porque tende a aumentar a rejeição ao Pablo Marçal. Só que essa informação pode ser também absorvida como verdade, que o Boulos é alguém que foi internado por um surto psicótico provocado por substâncias ilícitas. Uma parcela da população pode acreditar nisso. E o Boulos pode ter perdido votos, como Ricardo Nunes. Então não teve como mensurar esse impacto e o Datafolha já está inutilizado. O Pablo Marçal, ou defasado, o Pablo Marçal fez essa estratégia de publicar o laudo falso justamente para ofuscar o Ricardo Nunes. Marçal sabia, porque ele é alguém que entende muito as estratégias de economia de atenção. E o marqueteiro e o estrategista do Pablo Marçal da campanha, eles são bons, não tem como nós negarmos isso. Porque a campanha toda em São Paulo foi pautada pelo Pablo Marçal. Ele fez tudo o que ele quis, a cobertura em cima dele espontânea foi absurda, todos os debates, a expectativa era sobre o Pablo Marçal e sobre o que ele iria fazer. Então eles conseguiram pautar toda essa campanha e no último dia, Ricardo Nunes foi ofuscado. Marçal sabia de toda a repercussão. Sabia que o dia todo falaria dele.
Ele seria o grande assunto. Ele sabia também que o laudo falso seria desmentido, que Boulos iria falar. Mas nesse momento só se fala de Boulos e de Pablo Marçal. Nunes não é citado. E na campanha de São Paulo, quando você tem 18% de indecisos e alguns dados, como o da Quest, falando que 40% da população pode ou vai definir o voto no último dia, no dia da votação, então essa superexposição pode trazer os votos necessários para Marçal ou pelo menos sufocar o crescimento do Ricardo Nunes, porque Marçal quer enfrentar o Boulos no segundo turno. Ah, mas os perfis do Marçal foram bloqueados. Isso não importa, pessoal. Isso simplesmente não importa. Não traz o efeito de evitar a propagação da informação falsa. Primeiro que está todo mundo fazendo essa cobertura. Depois, vários outros perfis de que seguem o Pablo Marçal estão publicando. E isso simplesmente segue a estratégia do Pablo Marçal. Ele sabia e queria que os perfis fossem bloqueados. Essa é a verdade. O Ministério Público vai investigar o Pablo Marçal, pediu explicação, pediu uma investigação e o STF solicitou que o Pablo Marçal prestasse depoimentos em até 24 horas. Nada disso surte efeito e isso acaba somente atendendo à estratégia de Pablo Marçal, por mais frustrante que isso possa parecer. E por quê? Porque o Pablo Marçal, horas antes de divulgar o laudo, ele fez uma preparação, ele preparou uma narrativa. Horas antes dele divulgar o laudo, que possivelmente ele sabia que o perfil dele seria derrubado, ele vem e fala que ele é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Ele evitou falar isso ao longo de toda a campanha, mas horas antes ele vem e solta essa que ele é a favor do impeachment de Moraes. Agora os perfis dele estão bloqueados. O que Marçal está falando? Eu não produzi o laudo, eu apenas divulguei. E assim bloquearam os meus perfis. De novo, é o segundo bloqueio, estão me perseguindo. Bolsonaristas, olhem só, foi só eu falar em impeachment de Alexandre de Moraes que agora eu fui bloqueado, eu estou sendo censurado, estou sendo perseguido. Eu não produzi, eu apenas republiquei. É uma injustiça contra mim. É um aceno forte que Marçal faz aos bolsonaristas. A campanha de Marçal, ela sofreu uma inflexão a partir de quarta-feira. Marçal estava completamente sem história. Nenhuma história dessa campanha superou o episódio da cadeirada que Datena desferiu contra o Pablo Marçal. Marçal patinou, ele não conseguiu criar um fato novo. Mas a história do laudo supera a cadeirada. Ninguém esperava que Marçal fosse fazer algo do tipo, fosse falsificar um documento e divulgar nas suas redes sociais. Mas ele foi lá e fez, ele divulgou um documento falso. Essa história contaminou ou acabou monopolizando todas as atenções. E ao fazer isso, com a inflexão que ele deu na quarta-feira, Marçal já se prepara para o segundo turno. Ele trouxe para a candidatura dele o embate, ele adotou o enfoque direita versus esquerda. Porque ele fez o laudo, atacou o Alexandre de Moraes e agora ele se diz um perseguido do sistema. Houve essa inflexão, Marçal conseguiu superar a história da cadeirada e ele tem chances muito grandes de ir ao segundo turno. O que nós precisamos ver é se essa cadeirada vai aumentar a rejeição ou não. Como o Datafolha foi durante o episódio do laudo falso, não tem como nós mensurarmos isso. Vai ser muito interessante e amanhã, 5 da tarde, faremos toda a cobertura do resultado dessa história toda para sabermos se Marçal se lascou ou não.